Isaías capítulo 6, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz a Bíblia: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que esta brasa tocou com os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero pregar hoje uma palavra nesta noite, noite de ceia, noite de nós nos lembrarmos da morte do Senhor Jesus Cristo, noite de nós relembrarmos, rememorarmos o sacrifício de Jesus por nós, por você, por mim, na cruz do Calvário. E com isso realinharmos os nossos propósitos em Deus, e com isso renovarmos a nossa aliança com Deus. Eu quero pregar nesta noite de ceia sobre esta visão de Isaías. O tema da minha mensagem é uma viagem para dentro de si mesmo. Ai de mim. Uma viagem para dentro de si mesmo. Ai de mim. Queridos, os escritos de Isaías, eles são muito importantes para nós. Há quem diga, estudiosos, que o livro de Isaías é como uma mini Bíblia. Isaías tem exatos 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Os 39 primeiros capítulos de Isaías é uma mensagem clara de juízo sobre o povo. E os 27 últimos capítulos de Isaías já é uma mensagem de consolo, de conforto, de esperança. Isso remete à própria Bíblia. Os 39 primeiros livros da Bíblia compõem o Antigo Testamento. Uma clara, na Antiga e na Velha Aliança, falava da lei, trazia a punição da lei. Os 27 livros do Novo Testamento
é uma mensagem de graça. É uma mensagem da misericórdia de Deus, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos algumas particularidades do livro de Isaías com a Bíblia inteira. Por isso é muito importante nós entendermos aqui este escrito, este livro, o livro de Isaías. Isaías, meus irmãos, ele é um profeta de Deus. E ele tem no seu início de ministério uma mensagem forte. O ministério de Isaías, ele é fortemente marcado por indiciar os pecados de Israel e de Judá. Ele inicia o seu ministério de uma forma radical, apontando para os erros do povo, apontando para as falhas do povo. E uma expressão que ficou muito conhecida no livro aqui de Isaías é: ai daqueles, ai de fulano de tal, ai da nação tal, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem e praticam aquilo. Então o ministério de Isaías era um ministério marcado, indicando fortemente os pecados de Israel e Judá. Se não, vejamos no capítulo 1 e no versículo 4 de Isaías. Ele diz assim: ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel, voltaram para trás. Capítulo 3, versículo 9, diz assim, no finalzinho do versículo: ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça, se referindo aos de Sodoma e Gomorra. Versículo 11: ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as suas próprias mãos fazem. Vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 temos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ais. Versículo 8. Capítulo 5, verso 8. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem-se para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai desses gananciosos, avarentos, que querem cada vez mais e mais para si mesmos. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, e continuam até a alta da noite, até que o vinho os esquente. Versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e das luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e que mudam o doce em amargo. Ai deles. Isaías continua com os seus ais. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito. Versículo 22.
Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Isaías, ele então condena tantos atos. Isaías traz esses ais, mensagens de juízo para o povo. Porém, Isaías, embora convertido em Deus, foi levantado como um profeta de Deus, mas Isaías não tinha ainda experimentado o encontro pessoal e forte com Deus. Isaías era um profeta, Isaías era um homem de Deus. Todos esses ais têm pertinência, todos esses ais aqui são corretos, mas Isaías, ele ainda não tivera um encontro marcante, uma experiência sobrenatural com Deus. E quantas vezes, irmãos, que nós podemos correr o risco de passarmos uma vida inteira aqui, até mesmo na igreja, até mesmo no ministério, mas não termos uma experiência forte com Deus. Que Deus tenha misericórdia, que nós venhamos a ter essa experiência sobrenatural com Deus. Quantos querem essa experiência poderosa com Deus? Você quer? Amém? Amém. Que nós possamos querer, almejar, ter essa experiência impactante e importante com Deus. A minha oração é para que esta geração tenha uma experiência pessoal e forte com Deus. Porque quando nós tivermos uma experiência forte com Deus, nós não vamos nos desviar da presença do Senhor. Nós não vamos nos desviar. Porque quem tem uma experiência sobrenatural com Deus, quem tem uma experiência impactante, poderosa em Deus, não se aparta da sua obra, não se desvia da sua mensagem. Nós precisamos orar cada vez mais para que esta geração tenha essa experiência, uma experiência sobrenatural. Uma experiência do batismo no Espírito Santo, uma experiência de falar em outras línguas, uma experiência efusiva do poder e da glória de Deus. Quando nós tivermos esta experiência, irmãos, aí sim nós vamos nos converter de verdade. Aí sim nós vamos nos converter de fato e de verdade. Porque Isaías aqui, ele ainda não tivera essa experiência com Deus. Ele era um profeta, e ele dizia: ai daqueles que bebem, ai daqueles que subornam, ai daqueles que praticam o mal, ai da nação perversa. E ele apontava o dedo para todos, mas ele não olhava para si mesmo. Ele não tinha ainda uma experiência com Deus. Foi chamado, era profeta, mas ainda não tinha uma experiência poderosa em Deus. Mas ele teve, irmãos, essa experiência, esse sobrenatural com a glória de Deus. Aqui no capítulo 6. No capítulo 6 ele teve. Diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, irmãos, ele morreu no ano 742 antes de Cristo. A visão ocorreu no ano 742 antes de Cristo. Este rei,
ele era conhecido por Azarias. Em segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 21, diz assim: todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Uzias assumiu o trono de Judá com 16 anos de idade. Ele era conhecido por Azarias. E o rei Uzias, ele governou dos 16 até os 68 anos. Ele ficou 52 anos no trono, no governo de Judá. Ele teve um reinado próspero. Uzias teve um reinado abençoado. Ele produziu em Judá um espírito de segurança e de estabilidade no governo que ele foi 52 anos como rei. Ele restaurou a adoração de Judá. O rei Uzias foi um rei importante. O rei Uzias foi um homem de Deus para governar Judá. Provavelmente, quando ele morreu, deixou um vazio no coração do profeta. E ele foi buscar consolo aonde, irmãos? No templo. No templo. Aonde ele foi buscar este consolo? No templo. No ano em que morreu o rei Uzias, ele foi ao templo. Irmãos, o templo é importante. O templo é onde nós vamos buscar a palavra de Deus. É no templo que nós vamos buscar o consolo de Deus. É no templo que nós aprendemos a palavra do Senhor. Olha o que diz o Davi, em Salmo 27, versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Templo é lugar de bênção. Templo é onde eu vou buscar a palavra de Deus. Templo, aqui a igreja, a casa do Senhor, é onde eu vou buscar o consolo da parte de Deus. E provavelmente a morte do rei Uzias foi um buraco no coração do profeta, e ele foi ao templo para orar, buscar consolo. No templo, Isaías teve uma grande visão de Deus. Ele teve uma visão de Deus que mudaria completamente a sua vida. Quando você tiver uma visão espiritual e uma experiência forte e poderosa com Deus, a sua vida também vai mudar completamente, radicalmente. O que levou, então, a chamada ministerial do profeta Isaías. Vamos ver aqui as fases desta visão e vamos aplicar a nossa vida. A primeira fase desta visão, no capítulo 6, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Como que estava este trono? Como que estava esta visão? Olha só. E as abas de suas vestes enchiam o templo. O seu séquito, o seu poder enchia o templo. Eu vi o trono
E eu vi o Senhor assentado no alto do sublime trono, e o seu poder enchia, a sua manifestação enchia o templo. Meu Deus, que visão tremenda. Ele viu e ele sentiu o poder de Deus. Deus ali, com ele, face a face. E como tinha serafins. Serafins é uma espécie angelical. Tem o arcanjo, tem os querubins, tem os anjos dos salvos, que guardam os salvos, tem os serafins. Cada um tem uma especificidade, cada um tem um propósito. E os serafins, eles são anjos afogueados. De todos os anjos, os únicos que dizem que têm asas são os serafins. Arcanjo não fala que tem asas. Anjos dos salvos não fala que tem asas. Querubins não fala que tem asas. Apenas os serafins, que é a única expressão aqui da Bíblia, as suas asas. Eles tinham 6 asas. 2 eles voavam. 2 eles cobriam seus pés. Claro que anjo não tem um pé como nós, mas ele guardava os seus pés. Que isso? Por que guardar os seus pés? Porque na presença de Deus, nós precisamos guardar os nossos pés. O que isso significa? Temor diante de Deus. Reverência diante de Deus. Eu guardo os meus pés em reverência. O que o sábio Salomão diz em Eclesiastes capítulo 5, quando entrares na casa de Deus, guarda o teu pé. Quando entrares na casa de Deus, reverência, temor. Esses anjos então voavam. 2 asas cobriam seus pés, e as 2 asas cobriam seu rosto. Eles não conseguiam ver a glória e o poder de Deus. E eles gritavam, e eles clamavam, e eles cantavam. Qual era o hino que esses serafins entoavam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías viu, irmãos? Ele viu os anjos declararem a santidade de Deus. Deus é totalmente santo. Deus é totalmente santo. A santidade expressa o caráter de Deus. Não há nada que Deus faça que não exprima santidade. Todos os seus atos são em santidade. Veja o que diz os Salmos de número 60. Salmos de número 60, versículo 6. Salmo 60, versículo 6. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale do Sucote. Deus falou em sua santidade. Salmo 77. Salmo 77, versículo de número 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? O teu caminho é de santidade. Irmãos, quando Isaías viu essa experiência ímpar, única, quando ele viu o trono de Deus,
quando ele viu os anjos e o poder de Deus manifesto no templo, e os anjos gritando: Santo, Santo, Santo. Quando ele viu esta experiência, ele se deparou com a maior branqueza e pureza que alguém pode se deparar, com a santidade de Deus. Então ele pode ver que ele precisava santificar-se para ser usado por Deus. Quando nós achamos, irmãos, que somos santos, ao se deparar com Deus, nós não somos santos. Quando achamos que nós somos justos, ao se deparar com Deus, nós não somos justos. Quando achamos em nós mesmos que somos os melhores, quando nos deparamos com Deus, nós não somos os melhores. Quando eu me deparo com você, certas coisas eu sou bem melhor que você, e outras eu sou bem pior que você. Outras coisas você é melhor que eu, outras coisas você é pior que eu. Nós trocamos figurinhas, mas com Deus não existe. Com Deus, quando olhamos para Deus, nós vemos a nossa miserabilidade. Quando nós temos um encontro com Deus, por isso que quando ele bate no peito e diz eu sou, é porque nunca teve um encontro com Deus. É porque quem acha que é certo, que é justo, é porque nunca teve um encontro com Deus. Isaías passou 5 capítulos dizendo: ai daquele, ai daquele, ai daquele. Mas quando ele viu Deus, ele não teve como dizer ai de Deus, ele diz ai de mim. Ele se ajoelhou, ele caiu. Eu me lembro de uma outra pessoa que fez isso, João. Quando ele teve a revelação do Apocalipse, que ele viu, eu me caí como morto diante do Deus ressuscitado. Quando nós vemos Deus, quando nós temos uma experiência com Deus, nós nos humilhamos, nós choramos, nós vemos quando nós somos pecadores, nós vemos a santidade de Deus, irmãos. Nós olhamos para si mesmo. Meu Deus, como Deus é santo. Meu Deus, como Ele é santo. Não há fraqueza em Deus. Não há pecado em Deus. Não há uma sombra de variação em Deus. Ele é totalmente santo. Por isso Pedro vai dizer à igreja: santificai-vos. Por quê? Por que eu preciso me santificar? Porque o vosso Deus é santo. Santificai-vos, porque o vosso Deus é santo. Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que fazer aquilo? Porque Ele é santo. Fazer para o homem é uma coisa, mas fazer para Deus é outra, porque Ele é santo. Isaías viu a santidade de Deus. Segunda coisa que Isaías viu, o versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que ele viu, meus irmãos? Isaías viu, ele teve a visão da glória de Deus. Ele não só viu a santidade de Deus, mas ele viu a glória de Deus. Do Deus que você adora, do Deus que você serve, do Deus que você louvou aqui nesta noite. Ele viu a glória de Deus. Os serafins proclamavam a glória de Deus. E eles diziam, o que eles diziam? Que toda a terra está cheia da sua glória. Isaías podia ver uma pequena demonstração da glória no templo. A glória em hebraico significa Shekinah. Shekinah, a glória de Deus.
O termo é magnitude, esplendorosa, manifestação divina, glória. Ele viu o poder, a glória de Deus. Você imagina isso, meus irmãos? Eu quero que você imagine isso. Um Deus glorioso. A glória de Deus não é coisa de brincadeira. Existia no tempo do Antigo Testamento a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela ficava no lugar santíssimo do templo. E a arca era ali a expressão da glória de Deus, da manifestação de Deus, da Shekinah de Deus no hebraico. Aonde ia a arca, onde ia a tenda, onde ia o templo, onde ia a arca, ia a presença de Deus. A presença de Deus, ela trazia vitória para o povo, mas ela também trazia juízo para o povo, quando o povo não lidava bem, não trazia bem a glória de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que somente os levitas, era uma tribo de Israel, que era específica para lidar com as coisas sagradas. Somente os levitas. Levita aqui não é os músicos, viu, irmãos? Quem canta. Levita aqui é todos aqui, no Antigo Testamento, os levitas limpavam o templo. Os levitas faziam o louvor do templo. Os sacerdotes eram da tribo de Levita. Toda a parte de estrutura do templo eram os levitas. Os levitas não trabalhavam. Os levitas, eles ficavam no templo. Os levitas, eles não tinham parte na herança como as outras 11 tribos. Porque os levitas não tinham herança. Eles eram segregados, separados para o serviço a Deus no templo. Os levitas. E somente os levitas podiam tocar na arca que representava a presença de Deus. Um dia Davi foi buscar a arca. E aí eles colocaram numa carroça a arca. Trouxeram com desleixo a arca. Uma igreja que traz com desleixo a presença de Deus, traz morte. A presença de Deus deve ser trazida com temor e de um jeito certo. Eles colocaram na carroça e não podiam. Os levitas tinham que ter aquelas canas e colocar um no ombro, o outro no ombro do outro levita, e fazer uma fila de levitas e colocar a arca em cima, e eles iam adorando a Deus, levando a arca. Eles quiseram achar um atalho e colocaram em cima de uma carroça. Quando eles iam indo, a carroça tropicou e a arca foi caindo. Quando a arca foi caindo, Uzá pegou a arca para não cair. Quando ele pegou a arca, ele foi rachado ao meio. Morreu. Morreu. Uzá e mais um. Mas por que, pastor? A Bíblia diz que eles foram ajudar, a arca ia cair, mas eles não eram levitas. Eles não podiam tocar na arca. A presença de Deus, a glória de Deus, os fulminou na hora. Os fulminou na hora. Então, o que Isaías viu? Ele viu a glória de Deus. Quantas vezes nós queremos que a glória de Deus desça, que a glória de Deus, eu quero tocar na glória de Deus. Você sabe o que você está pedindo? Nós precisamos, meus irmãos, buscar a glória de Deus. Hoje ela não está mais dentro da arca, da aliança. O templo rasgou, o véu abriu. Hoje a glória saiu da arca. Não tem mais uma representatividade, ela está em nós. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos
a expressão dessa glória de Deus aonde a gente vai. Quem é cristão verdadeiro, cristão verdadeiro, imitador de Jesus, ele leva a glória de Deus aonde ele vai. Aonde ele vai, ele leva a glória de Deus. Ele nos seus negócios, ele leva a glória de Deus. No seu trabalho, ele leva a glória de Deus. No seu linguajar, ele leva a glória de Deus. Nos seus relacionamentos, ele leva a glória de Deus. Aonde ele vai, aonde ele faz, aonde ele atua, ele está levando a glória de Deus, porque a glória de Deus está aqui agora. Isaías viu a glória de Deus. A Bíblia diz em Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. Ezequiel 39:21 também fala sobre a glória de Deus. Deus manifestou a sua glória no decorrer dos tempos. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 5, Deus manifestou a sua glória para Moisés, quando viu a sarça ardendo em fogo. Segunda Crônicas, capítulo 7, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Olha que coisa tremenda. A glória de Deus enche o templo. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e vendo descer a glória do Senhor sobre o templo, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando eles viram a glória de Deus descendo, eles se encurvaram, eles se arrependeram e eles louvaram e adoraram a Deus. Quantos querem que a sua glória desça neste lugar em nome de Jesus? Oh, aleluia! Que a glória do Senhor possa se manifestar em nossas vidas hoje em nome de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Olha João. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo, olha o que dizia a voz: escreve num livro o que você vê e mande às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem estava falando comigo, e ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva da lã, como neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão reluzentes polido, como
como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. E na sua mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés. Ao ver, eu caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, aleluia, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nosso Deus. O João viu Jesus Cristo ressurreto, louvado seja o nosso Deus. João viu a glória de Deus. Quando Isaías teve a visão da santidade, e a voz e a visão da glória de Deus, automaticamente, Isaías viu o seu pecado. Quando nós vemos a santidade de Deus, e quando nós vemos a glória de Deus, olha aqui, versículo 4. Os umbrais da porta se moveram com, Isaías capítulo 6, versículo 4. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça da glória de Deus. Versículo 5. Então eu disse: ai da nação tal, ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E olha o que ele disse: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando alguém contempla a glória de Deus, e alguém contempla e tem uma percepção da sua santidade, acaba vendo o seu pecado. O seu pecado ressalta aos olhos. Não tem como, irmãos. Não tem como não ver, nós vermos a glória de Deus, vermos a santidade de Deus e permanecermos o mesmo. Não tem como. Não tem como. Ao termos uma experiência com Deus e sairmos do outro lado igual, do mesmo jeito, não tem como. Ao termos uma experiência com Deus, somos confrontados dos nossos pecados. É muito comum as pessoas tampar os seus próprios pecados ao condenar os dos outros. Na realidade, as pessoas fazem isto para não acessar os seus próprios, porque não dá conta de ver os seus próprios pecados. Isso aí a Bíblia diz, a psicologia diz, a psicanálise diz. Para eu não ver o que eu faço, eu olho para o outro. Para eu não acessar os meus defeitos, eu encho os outros dos defeitos. É preferível olhar para o outro, e aí é feita uma projeção. Freud diz assim: quando Paulo fala mais de Pedro para você, eu sei. Quando Paulo fala de Pedro para você, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Eu sei mais de quem está dizendo do que quem está sendo falado. Porque é projeção. Projeta-se no outro o que você é, o que você mesmo é.
Isaías perdeu, não digo que perdeu o seu tempo, ele estava falando certo. Era certo o que ele estava dizendo. Ai dos gananciosos, ai dos orgulhosos, era certo o que ele estava dizendo. Só que isso tampava ele mesmo. A verdade, muitas vezes pode ser verdade. É verdade, não é mentira. Só que para não acessar os seus, ele prefere olhar para o outro. Que nesta noite nós possamos olhar para nós mesmos. Sabe qual é o conselho do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios? Examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. Olha para dentro de você. Examine-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de você. Isaías viu o seu pecado, meus irmãos. Davi também viu o seu pecado. Paulo, quando ele teve a visão, Paulo, ele era o fariseu dos fariseus. Paulo perseguia a igreja, os cristãos, os discípulos. Paulo matava aquele que dizia: eu aceito Jesus Cristo, eu sigo a Jesus Cristo. Ele matava. Só que um dia ele teve um encontro com Deus. E literalmente ele viu uma branqueza, ele viu uma luz, ele viu uma glória, que ele caiu do cavalo, literalmente. E ele ficou cego, para ele não ver os outros e olhar para si mesmo. Ficou cego, houve uma escama nos olhos de Paulo. E Paulo, naquele momento, ele ouviu a voz de Jesus: por que me persegue, Saulo? Paulo se converteu, ele viu o seu próprio pecado. Quando eu vejo a glória de Deus, quanto eu mais me submeto à palavra, quanto eu mais me submeto à vontade de Deus, quanto eu mais busco a glória de Deus, quanto eu mais busco por um avivamento, eu olho para dentro de mim mesmo e eu vejo os meus pecados. Quanto mais próximos da luz, mais os meus pecados ficam evidenciados. Quanto mais longe da luz, os meus pecados grandes. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. É meus pecados grandes. Mas quanto mais próximo da luz eu fico, mais os meus pecados pequenos, para nós que éramos antes, é evidenciado. A malignidade do nosso coração, a malignidade da nossa vida. E aí eu vou me convertendo a Jesus. Abraão teve um encontro com Deus. Jó teve um encontro com Deus. Deus quer mostrar a sua glória para você. Deus quer mostrar a sua santidade para você. É para que você olhe para dentro de você mesmo e para que você enxergue os seus próprios pecados e que você possa dizer: ai de mim, ai de mim. Esse é o maior de todos os ais. Esse é o maior de todos os ais. O ai de mim, eu vou perecendo. Mas não acaba por aí, graças a Deus. Não acaba por aí. Ele teve também uma outra visão. A visão do seu pecado, mas a visão do perdão dos seus pecados. Deus tem perdão para as nossas vidas. Amém? Deus não jogou fora Isaías. Deus não disse, quando ele diz: ai de mim que sou um pecador, Deus não disse: suma daqui, Isaías. Deus não disse isso. Deus não expulsou Isaías. Pelo contrário, a Bíblia diz, quando ele disse ai de mim, olha só,
Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Aleluia. A visão do pecado trouxe a visão do perdão. A visão do pecado, a visão de olhar para si mesmo, a visão de reconhecer a sua miserabilidade, o seu estado de pecador que você é, traz, posteriormente, a visão da purificação do pecado, o perdão para este pecado. Deus não nos lança fora, Deus não nos joga fora, Deus não diz: você é pecador, sai daqui. Não, Deus não lança nós fora, nós não somos expulsos da presença do Senhor devido à nossa natureza pecaminosa, como muitos fazem, como a religião faz. Deus não é assim. Deus não é assim, e não será assim com você. Deus, Ele te chama para perto, diz: você viu o seu pecado? Eu vi, Deus. A sua glória me fez ver, a sua santidade me fez ver. Pois bem, receba o perdão que eu tenho para a sua vida em nome de Jesus. Um dos serafins tocou em Isaías, e Isaías foi purificado de todo o seu pecado. A Bíblia diz, meus irmãos, em 2 João, olha que texto tremendo, 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamo-nos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, confesse o seu pecado hoje. Talvez não seja um pecado que você cometeu, mas um estado de pecado. Um estado que você está. Confesse. Queira mais a presença de Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas, para que não pequeis. Mas se porventura pecar, saiba, temos um advogado nos céus, que intercede por nossa causa. Louvado seja o nosso Deus. Então, ele viu o seu pecado ser perdoado. Deus não te joga fora. Deus não te lança fora, mesmo você falho, mesmo eu falho. Não, Deus não nos lança fora, irmãos. Deus não diz: eu sou santo demais, sai daqui, não. Deus, Ele quer que nós nos arrependamos. Deus, Ele quer que nós nos convertamos de verdade, para que Ele nos perdoe. Ele nos perdoe. Por isso, meus irmãos, Deus está dizendo para você que Ele te perdoa, que Ele tem perdão para você. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa qual é a situação que você está, não importa se você entrou aqui nesta noite talvez condenado, o diabo trazendo uma mensagem de condenação para a sua vida, mas o Senhor está dizendo hoje aqui: eu tenho perdão para você, eu tenho uma nova chance para você, eu tenho uma restauração para a sua vida. Eu não lhe lanço fora. Louvado seja o nosso Deus. Ele te purifica, Ele te perdoa. Basta você se arrepender e se voltar na presença de Deus. Aí nós temos uma última visão de Isaías. Ele viu a sua santidade, a santidade de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu o seu pecado.
ele viu o perdão de Deus para ele. E agora? Versículos 8. Versículo 8. Agora que ele está purificado, agora que ele está perdoado, depois disso, ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ele ver a santidade, a glória, o seu estado de pecador que ele achava que não era, que ele condenava todo mundo, mas ele viu o seu estado, ele viu o perdão. Agora Deus falou assim: agora Isaías, eu tenho uma grande missão para você. Mas a quem que eu enviarei? Ele falou: agora, Senhor, eu estou preparado. Quem tem essa experiência com Deus, com o Senhor, vê o quanto Deus é santo, vê o quanto Deus é glorioso e poderoso, e vê como nós somos falhos e pecadores diante de um Deus grande e poderoso, e se arrepende e é perdoado. Agora, tem como essa pessoa não servir a Deus? Tem como ela não servir a Deus? Tem como ela não servir a sua obra? Tem como ela não servir as pessoas? Não tem. Não tem como ela não servir. Depois de ela ter passado por essa experiência, depois de Isaías, imagina tudo isso, Isaías virar as costas e viver um cristianismo para ele mesmo, voltado para si mesmo, não tem como. Isaías agora ele quer levar aquilo que ele viu para outras pessoas. Quem tem uma experiência com Deus, quem tem uma experiência com esse evangelho, quem tem uma experiência com esta palavra, não fica para si mesmo, não fica. Ele fala para todo mundo. Ele tem prazer de dizer: Deus mudou minha vida, pode mudar a tua. Deus me deu uma alegria que eu não tinha antes, Ele pode dar para você. Não tem como, irmãos. Deus, Ele quer enviar esta igreja. Deus, Ele quer enviar você. Mas antes de Ele enviar você, Ele vai mostrar a sua santidade, Ele vai mostrar a sua glória. Com isso, você vai ver o seu pecado, mas você também vai ver o perdão dEle e a visão do serviço. Quem não ama o próximo, não serve o próximo, não chora com o próximo, não teve essa experiência com Deus, não teve essa experiência com o Senhor. Quando nós forçamos as pessoas a amar o próximo, é forçado. Mas quando há essa experiência com Deus, é diferente. Você ama as pessoas com prazer. Você serve as pessoas com prazer. Você, como o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Filipenses: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas isso não será forçado, será a partir de uma experiência poderosa em Deus que você vai experimentar. Quantos creem nisso? Eu quero convidar o ministério de louvor. Ame a Deus, ame o próximo. Deus quer a igreja, Deus quer você no serviço dEle, mas tenha um encontro com Deus verdadeiramente. Pastor, aonde eu vou ter este encontro com Deus? Isaías esteve no templo, Paulo esteve na rua,
Davi teve no quarto do palácio. Eu não sei que lugar você vai ter este encontro com Deus, mas que você busque incansavelmente, para que você tenha essa experiência com Deus. E aí, você vai ter esse serviço, esta obra poderosa, no nome de Jesus Cristo.